aqui, para a gente não perder tanto tempo, eu gostaria de iniciar, antes de falar do Manchester City, para falar de um vídeo que eu fiz do Gabigol, de alguns comportamentos dele. E quando eu abri lá para o pessoal sugerir alguns conteúdos, eu percebi que a galera mandou algumas questões de tática individual e outras questões de tática coletiva. E os que mais me mandaram sobre tática coletiva falaram sobre as transições defensivas. Então, vou mostrar para vocês ali as transições defensivas do Manchester City, basicamente tentando entender qual é a falta que o Rodri faz para a equipe de Manchester. E, como muita gente me pediu alguns comportamentos individuais, e eu tinha feito esse vídeo do Gabigol, eu vou mostrar ele para vocês aqui bem rapidamente, depois eu já entro nos vídeos do Manchester City, tá joia? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, como eu sempre faço, fiquem à vontade para perguntarem ou fazer algum tipo de comentário, tá joia? Deixa eu encerrar o WhatsApp aqui, beleza. Bom, o interessante aqui entender alguns movimentos do Gabigol. Ele até faz esse gol contra o Vitória, que ele dá um passe para dentro, né, e rompe nas costas do adversário. E essa é uma característica muito peculiar do Gabigol, né, esse ataque à profundidade. E aí, esse ataque aqui nem foi talvez o que é mais corriqueiro que ele faz, que é o que eu vou trazer na sequência para vocês, mas mostra para a gente a característica do jogador. Então, aqui a gente vê que ele está totalmente fora do raio aqui central, que naturalmente seria de um centroavante. E aí a gente poderia até contestar que ele não é de fato um 9, mas depois da declaração dele em 2022, né, que o Dorival está no Flamengo, que eles são campeões, ele fala que não quer mais jogar de segundo atacante, quer jogar de 9, a gente pode enquadrá-lo como 9. Né? Então, ele é um 9 que tem algumas características peculiares aí, e uma delas é esses movimentos de desmarque, tá joia? E esses desmarques aqui, eles têm uma característica muito comum. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é que ele quase sempre inicia no zagueiro do lado oposto, e aí gera uma situação de 2 contra 2. O cara que tem a bola, o zagueiro do lado da bola, o zagueiro do lado oposto e o Gabigol. E aí o que o Gabigol faz? Ele utiliza a atração desse cara aqui, que é o cara da bola, ó. É um cara que está atraído pela bola, ele está correndo para trás, mas ele está totalmente fixado na bola. E ele faz um movimento para as costas desse cara que não está se sentindo confortável para controlar a profundidade. Obviamente que o passador nessa situação ele tem uma importância muito grande, porque ele tem que, através da manipulação da bola, ele tem que chamar a atenção desse cara o máximo possível para que o Gabigol consiga utilizar as costas de uma maneira mais eficiente, certo? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é que observem como o Gabigol ele quase sempre está com um espacinho aqui, ó, antes do zagueiro. Ele dificilmente vai estar já em cima da última linha. E esse espacinho faz com que ele consiga acelerar em cima da última linha. E ele tem alguns metros aqui, ó, de aceleração máxima até chegar no limite da última linha, que é o limite que vai dar para ele impedimento ou não. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, antes da gente seguir para a sequência, é em relação os tipos de movimento dele. Observem que ele faz um movimento em L aqui, ó. Nesse momento a gente percebe que o corpo dele está totalmente voltado para a profundidade. Então ele faz um movimento, desculpa, para amplitude. Ele faz um movimento no sentido da amplitude, no sentido da linha lateral, e depois ele vai girar, ó, no sentido profundo. Então ele faz uma troca de direção. Ó. É perceptível aqui essa troca de direção que ele faz. E isso gera para ele mais alguns segundos sem estar impedido, além do que aproxima ele das costas desse zagueiro. Qual é a ideia de aproximar ele das costas desse zagueiro aqui? Vou mostrar para vocês no campinho qual é a ideia aqui que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa eu só pegar o campinho aqui, que a gente vai começar a perceber. Quando o Gabigol faz esse movimento aqui, ó, não é exatamente a situação que está no vídeo, mas quando ele faz esse movimento aqui, que o aproxima da... Deixa eu pegar só uma caneta aqui. Quando ele faz esse movimento aqui, em direção às costas do cara, que o aproxima do cara, primeiro que ele tende a se distanciar desse cara aqui,
E segundo, que a trajetória da bola, nesse caso aqui, para ela sair do pé de intervenção desse cara, ela é uma trajetória um pouco mais reta, né? Não pode ser uma trajetória de diagonal para dentro, porque o cara pode interceptar. Então, existem duas formas do passe se relacionar com quem está se movimentando. Ou a trajetória do passe facilita a corrida de quem está fazendo. Então, se o Gabigol tem uma trajetória de passe para dentro aqui, ele poderia correr reto, que ele encontraria a bola em uma situação boa. Mas, como o passe geralmente aqui era uma situação um pouco mais aberta e não nem tanto na diagonal para dentro, o Gabigol precisa abrir o máximo possível essa corrida para ele fazer um movimento de, quando ele encontrar com a bola, ele precisa estar com uma angulação muito boa do gol, ele precisa enxergar muito o que ele está fazendo, porque senão ele não se enquadra para a finalização. Ele vai estar com o peito apontado para fora, com o pé de apoio apontado para a linha de fundo, o que não é o ideal, em vez de estar com o pé de apoio apontado para o gol. Então, ele sempre faz esses movimentos também para criar uma angulação, um enquadramento melhor para a baliza no momento da finalização. Então, eu falei de vários fatores aqui que me chamam a atenção nesse movimento do Gabigol, e a gente vai ver pelo menos alguns deles em todos os lances. Ó. O primeiro já contempla tudo que eu falei, então a distância aqui, o movimento em L e o enquadramento. Ó. No momento que ele está encontrando a bola, ele está com o pé de apoio na profundidade. O pé de apoio dele está apontando para o gol, principalmente porque ele é canhoto. Se ele faz esse movimento reto aqui, ó, pode ser que ele esteja com o pé ou estaria com o pé voltado para linha de fundo, que é o que eu falei. Nesse momento aqui, ó, ele está fazendo um movimento circular e está encontrando a trajetória da bola. Olha onde ele encontra a trajetória da bola. Ó. Ele encontra a trajetória da bola muito mais próximo do zagueiro do que do gol. E isso indica para a gente que é um fator positivo. Se ele tivesse encontrado essa bola muito mais próximo do goleiro, provavelmente ele teria menos chance de finalização. Então, ele induz a sua corrida para esse tipo de situação. Antes de eu mostrar os outros vídeos, quero ver com vocês se vocês estão conseguindo me escutar e ver os vídeos de maneira legal aí. Me confirmem aí que aí eu já dou sequência, porque está chovendo muito aqui Tá chovendo muito aqui na minha cidade, pode ser que a internet dê uma oscilada aí, mas eu acho que até o momento não. Se vocês puderem mandar um ok aí. Beleza, Delmiro, obrigado, viu? Vou adicionar o palco aqui de novo. Vou voltar aqui para os vídeos do Gabigol. Bom, aqui a gente vê de novo o movimento, ó. Aqui ele já está em cima da última linha, mas se a gente para pensar, a bola também já está muito mais próxima. Ele faz o movimento, ó. Agora é um movimento onde a bola já encontra ele, uma diagonal mais para dentro, tá vendo? E ele utiliza muito bem o braço aqui, faz um movimento de ruptura, saindo do zagueiro do lado contrário, entrando nas costas do zagueiro do lado da bola. Acho que até era um volante ali entrando, né? Mas ele aproveita a fixação desse cara aqui e entra para poder finalizar. Vale ressaltar também a capacidade dele de olhar para o goleiro, né? Que ele está olhando o goleiro antes de finalizar, isso é importante. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vi um vídeo, acho que do Spalletti, treinador italiano há pouco tempo, falando que ele utiliza a referência do bandeirinha para o atacante dele. Então, quando o atacante dele tem que fazer esses movimentos em ruptura, ele fala para o atacante fazer os movimentos na direção do bandeirinha. Só que a gente tem que imaginar que o bandeirinha só está de um lado do campo. E se a gente imagina que o Gabigol fez esse movimento do lado contrário, ele não tem a referência do bandeirinha para enxergar. Então a gente precisa criar outra referência. Eu gosto mais do que a referência do bandeirinha, é a referência do zagueiro que está na frente dele. Então ele está sempre levando em consideração o cara que está na frente dele. Por mais que ele tenha controle desse cara aqui, ele sabe que ele vai entrar acompanhado muitas das vezes, mas a referência de movimentação dele é o cara da frente, tá? Independente se o cara de trás estiver um pouquinho mais atrás aqui, que der e que o que daria para ele mais condição, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, aqui, se ele faz esse movimento aqui em direção à profundidade, desculpa, por mais que esse cara aqui estivesse um pouquinho mais atrás, e ele poderia explorar um pouquinho mais a profundidade,
ele está fazendo um movimento com a referência certa do que ele está vendo. Por mais que ele perca um pouquinho de tempo ali, é muito difícil esse cara conseguir acompanhar ele aqui. Então, em vez de dar a referência do bandeirinha, que é uma referência, querendo ou não, um pouco vazia, porque o bandeirinha só está em um dos lados, eu gosto de oferecer essa referência. Faz o movimento na linha do cara que está na sua frente. Por mais que o cara de trás esteja em condição um pouco melhor para você explorar a linha dele, eu prefiro que essa referência seja utilizada em detrimento do bandeirinha, tá? Aqui mais uns movimentos, ó, de novo, ele fazendo um movimento para profundidade. E olha o que eu falei para vocês. Ele entrou na profundidade e o passe entrou lento. Quando o passe entra lento, o que ele precisa? Ele precisa pausar o movimento para se enquadrar na baliza, ó, para apontar o pé de apoio. Desculpa. Ó, aqui a gente vai ver perfeitamente, ó. Ele precisa apontar o pé de apoio. Quando ele desacelera, ó, olha o pé de apoio dele, está apontado para o gol, certo? Não está apontado para a linha lateral ou para a linha de fundo. Se ele não desacelera aqui, ele não conseguiria. O ideal é que o passe chegue até ele sem ele desacelerar, mas nesse caso aqui ele teve uma percepção muito boa. E olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Apesar de o cara que está atrás de condição, o Gabigol está explorando a linha do cara da frente. O cara de trás até tenta sair, ó, para deixar ele impedido. Só que não é o suficiente para impedir o gol dele. Aqui um outro movimento interessante, ó, ele faz a ruptura, só que no momento que ele faz a ruptura, ó, olha o movimento do Arrascaeta, é um movimento muito próximo de quem iria fazer um passe. Só que não acontece o passe, ó. O Arrascaeta finge o passe, só que ele dá o corte. E aí o Gabigol já entrou. E aí só que ele precisa se reajustar. Ele pausa, ó, ele pausando o movimento aqui, ó, joelho semi-flexionado, passada curta, mostrando que ele está freando o movimento. E aí já inicia o movimento de novo, ó. E aí sim entra o passe, certo? Ó, entrou o passe, ele consegue fazer o movimento. Ó, finalizando no cantinho, pé de apoio apontado para o gol, ó. Ó, o pé de apoio apontado no gol. Ó, movimento muito próximo das costas do cara da frente e vai conseguir fazer esse movimento mais rodado aqui. É um movimento que faz uma barriga, tá? Ó, aqui de novo, ó. Ele faz o movimento. Esse movimento, por ser um movimento onde a bola está praticamente na mesma linha que ele, não precisa fazer um movimento de barriga. Se a bola tivesse por fora aqui, talvez precisaria, mas nesse caso não precisa, mas mesmo assim ele explora a profundidade lá e vai fazer uma finalização de qualidade para fazer o gol. Então, esses lances do Gabigol aí me chamam muita atenção em relação à capacidade de desmarque que ele tem. E aí fica a dúvida, né, se o Flamengo vai repor em características parecidas ou características diferentes. Vamos aguardar, mas eu achei interessante trazer essas análises aqui dos movimentos do Gabigol, porque esses movimentos eles definem as características dos jogadores. E me incomoda muito quando a gente vai discutir de jogadores, vai discutir de substituição ou de convocação, que a gente fala dos jogadores sem falar do perfil tático, certo? E aí a gente tem claramente identificada uma característica do perfil tático do Gabigol. Se a gente precisasse descrever ele em termos de perfil, o perfil não seria só físico e técnico, ele teria nuances táticas também. A gente percebeu que é um jogador que faz muitos desmarques nas costas do zagueiro, preferencialmente do lado esquerdo, que é a sua perna de preferência, e essas características elas nos mostram muito mais o que é o jogador do que outras características. Se eu falo assim, ó, o jogador é alto, o jogador é baixo, o jogador é forte, por mais que sejam referências importantes, eu ainda sinto falta da gente referenciar o jogador a partir de nuances táticas, beleza? Então, esse foi um exemplo aqui curto, só para a gente identificar. Eu vou compartilhar com vocês aqui as transições do Manchester City. E aí, antes de passar isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o Gabigol ou sobre essa capacidade tática aí, seja de atacante, de outra posição individual, que aí a gente debate esse assunto e depois já vai para a parte do Manchester City, que é mais coletiva. Beleza? Me coloca à disposição aí para a gente debater isso aí em 5, 10 minutos. Caso não tenha nenhuma pergunta, a gente já vai direto para os vídeos do Manchester City, beleza?
Vou aguardar aí um minutinho. Caso ninguém se manifeste, eu já compartilho a tela.